Muito bem, queridos. Vamos aqui entrar no sistema imunológico, um dos sistemas mais complexos e mais lindos da biologia. A principal função do sistema imunológico é garantir a defesa do corpo e a imunidade adquirida. A imunidade adquirida é a imunidade que você vai adquirir, vai fazer o corpo fabricar anticorpos e células fagocitárias à medida que você entra em contato com os patógenos microbianos, vírus, bactérias, fungos microscópicos e protozoários, que são células, organismos unicelulares, muito pequenininhos, que podem ser vistos com esse microscópio que aparece aqui, ó, no fundo do slide, que é um microscópio óptico, tá? Já vírus não pode ser visto por esse microscópio, é muito pequeno. Vamos ver aqui o que nos diz o sistema imunológico. Formado por vasos, nódulos, glândulas e células fagocitárias, o sistema imunológico tem a dura missão de defender o corpo humano de doenças autoimunes, infecções oportunistas, desde o seu nascimento até a morte. Então, o sistema imunológico ele é paralelo, né? Ele corre paralelo dentro do sistema linfático, dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos ou nódulos linfáticos, que são vasos paralelos aos vasos sanguíneos, veias e artérias, tá bom? Então, esse sistema vai fazer com que esses líquidos se cruzem, né? Eles se conectem. As células brancas ou glóbulos brancos, eles passam dos vasos linfáticos, aqui ó, vasos linfáticos, esses laranja, atravessa o líquido intersticial ou linfa intersticial e passa para os vasos sanguíneos, onde ele vai circular e fazer a defesa. Eles viajam por todo o corpo e onde tiver uma infecção, onde tiver um vírus, uma bactéria causando uma doença, você foi jogar futebol e machucou a unha e fica inflamada lá, essas células têm que ir pelo sangue, pelo sistema cardiovascular até lá para fazer a defesa e matar essas bactérias que estão lá fazendo a infecção do seu pé. Tá bom? Então, essas células são fabricadas na medula óssea, os glóbulos brancos, e assim como os vermelhos também, mas são os glóbulos brancos que vão fazer a defesa e eles amadurecem, eles são reestruturados e redimensionados para as funções específicas, que é fagocitar e destruir vírus e bactérias, aqui nos nódulos linfáticos. Tá, ó. E esses nódulozinhos aqui que aparecem, ó, nesses vasos linfáticos, espalhado por todo o corpo. Os mais calibrosos são os vasos linfáticos da subclávia, que fica embaixo da clavícula. É aqui que eles vão entrar, né, se misturar com o sangue para poder levar a linfa já filtrada nos gânglios linfáticos e levar a linfa limpinha. Então, a linfa é chamada linfa no sistema linfático e quando ela passa para dentro das veias e artérias, ela é chamada de plasma sanguíneo, muda de nome. Tá legal, pessoal? Vamos lá ver aqui as células. As células, apesar delas aparecerem aqui em vermelho, a gente chama de glóbulos brancos. Elas podem ser granulócitos ou agranulócitos. Tem grânulos, os grânulos que a gente fala são proteínas que se concentram ali nessas células brancas ou glóbulos brancos, que são anticorpos para combater ou inutilizar, né, os vírus para que eles não entrem nas nossas células para causar doenças. Gente, se não fosse o sistema imunológico, se não fosse essas células, os linfócitos, que estão dioturnamente defendendo a gente de vírus. Nós estamos cercados de vírus por tudo quanto é lado. Nós recebemos cargas virais pelos ouvidos, pelos olhos, pela respiração, pela boca, por todas as partes do corpo, pela pele, por onde você possa imaginar. E o sistema imunológico não desliga nem quando você está dormindo, ele está sempre defendendo o seu corpo. Então, o sistema ósseo, né, a medula óssea vermelha, tem que estar sempre renovando essas células, porque elas morrem quando elas comem os vírus e bactérias, elas se desfazem, se destroem e vão para o sistema linfático junto com os vírus e bactérias mortas. Então, elas precisam ser outras precisam ser refeitas para que a gente tenha sempre células de defesa e sempre ah, ah, essas
proteínas, né, de defesa, que são os anticorpos, tá bom? Eu dei uma gaguejada agora porque eu tô com sede. Vou já tomar um copo d'água. Então, pessoal, o sistema imunológico, ele é responsável pelas infecções, pelas inflamações, desde o seu olho, qualquer parte do corpo, tá? Assim como as doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo. Lúpus é eritematoso sistêmico. O lúpus é uma das doenças, como por exemplo a psoríase, aquela doença de pele, que também é uma doença autoimune. Elas aparecem quando você fica com a imunidade baixa, ou seja, você fica com poucas células fagocitárias ou então você fica com poucas proteínas de defesa, que são os anticorpos. Então, essa doença aqui, ó, é um erro do sistema imunológico. As células do seu sistema imunológico, os glóbulos brancos, começam a atacar partes do seu próprio corpo, como se fosse vírus e bactérias, um corpo estranho. Mas, na realidade, ele começa a matar as células do próprio corpo. É um erro, né, de identidade das células de defesa do corpo. Tá? Então tem que tomar medicamento para poder diminuir esse número de células, para que você não possa sentir tantas dores e elas não possam matar as células, por exemplo, da cartilagem do seu corpo, porque as juntas, as articulações são as que mais sofrem por esse processo do lúpus. Então, também tem outros patógenos microbianos que atacam o corpo, como esses verdinhos aqui, ó, que são leveduras, fungos microscópicos, que causam doenças fúngicas, e também os protozoários, tá bom? Que vão causar doenças protozoárias, como, por exemplo, a doença de Chagas, tá? E outras doenças muito comuns na África, que são causadas por protozoários, que a gente vai estudar depois, quando a gente for ver os protoctistas. Mas isso no terceiro ano, tá? Não no segundo. E vírus e bactérias, que são os patógenos microbianos mais versáteis para produzir doença, sendo os vírus os mais perigosos e mais virulentos, mais letais e mais complicados.